Paz do Senhor Jesus, igreja, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora, eu quero estar compartilhando. Encontra-se no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, extrema corrupção nos últimos tempos. Igreja, a corrupção ela está cada dia mais aumentando e nós vivemos no mundo, porém o mundo jaz do maligno. Jesus diz que vamos ter aflições, mas olha o que o apóstolo Paulo ensinou sobre essas corrupções, essas pessoas que muitas das vezes não querem mudança. Olha como o Senhor nos ensina, através da vida do apóstolo Paulo, né? Sabe, porém, isto, 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 em diante. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixe-se, afasta-te. Não podemos fazer aliança com pessoas assim. Não podemos, igreja, andar nos mesmos caminhos de pessoas assim. O apóstolo Paulo está ensinando, afasta-se, afasta-se. Aleluia. Muitas das vezes nós falamos assim, irmã, mas como que eu vou me afastar? Tem casos que não conseguem, né, igreja? Mas aí a gente tem que ter a sabedoria de Deus, né? Porque já começou as perseguições na igreja. As perseguições dos povos de Deus começou. E às vezes tem pessoas, José passou perseguição com os próprios irmãos. Davi passou perseguição com o irmão, Davi passou perseguição ali com Saul, ele morava na casa de Saul. E ele passou perseguição com o rei Saul. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego passou perseguição também. Os discípulos de Jesus todos passaram perseguição. Jesus passou perseguição. Então, quando nós, aleluia, vamos procurar fazer o que é certo, nós vamos ser perseguidos também, tá bom? Seremos perseguidos também. Porém, nós temos que permanecer fiel, porque a volta de Cristo está cada dia mais próxima. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que, se afastar. Afastar como? Não se envolver com a maldade do mundo. É isso, porque não tem como nós sairmos do mundo, né, igreja? Você vai num trabalho, tem ali esses tipos de pessoas. Você está até mesmo no tempo feito do mundo de homens, tem esses tipos de pessoas. Está vindo tanto escândalo. Por causa dos escândalos, o amor de muitos está se esfriando. Então, como que você vai se afastar? É não fazer as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo. Porque não tem como nós sairmos do mundo, né? Não tem como você sair do mundo, mas o mundo jaz do maligno. Mas é só a gente não ter as atitudes, continuar, aleluia, nesse caminho, aleluia, apertado, nessa porta estreita, não se envolver. A pessoa está se corrompendo, você não vai se corromper. A pessoa está mentindo, você não vai mentir. A pessoa está sendo avarento, você não vai ser avarento. Os avarentos não herdarão o reino de Deus, igreja. Nós não podemos ser avarentos. Aleluia. A pessoa está sendo cruel, você não vai ser cruel. A pessoa está sendo mal, nós não vamos ser mal. É assim que o Senhor está falando, afasta-te. Afasta das atitudes, do jeito. Glória a Deus, permaneça com o coração puro. O Senhor fala que nós temos que ser como criança para poder herdar o reino de Deus. O Senhor nos ensinou assim, igreja, aquele que não for como criança jamais entrará no reino do céu. Então, que nós devemos ser como criança, ainda que nós estamos vendo ali a maldade, o que está sendo feito, mas nós vamos permanecer aqui, olhando para Jesus, focado em Jesus, obedecendo Jesus como ovelha, tá bom? Nós somos ovelha, igreja, nós não somos bode, porque tem o bode, tem a ovelha, nós somos ovelha, tá bom? E ovelha ouve a voz do pastor. Aleluia, o nosso pastor é Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque traidores, obstinados, orgulhosos, lá no verso 5, no verso 6, porque destes números são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas a várias concupiscências. Olha, só leva uma pessoa a fazer uma pessoa mal. O outro só faz a maldade que essa pessoa mal está fazendo se não tiver a presença de Deus, se não estiver se consagrando, se não estiver buscando aprender da palavra. Aí o outro está fazendo um erro, vai mesmo. Agora, se você estiver na presença de Deus, você não faz. Você vê, o Espírito Santo de Deus te avisa, aquilo ali é mal, você vai cair. Você foge da aparência.
você foge. Glória a Deus, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jabes resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, ou seja, não querem aprender. Aí o que nós vamos fazer? Vamos orar para que um dia as escamas caem, para que se converta, porque Jesus veio para todos, né? Jesus quer salvar todos, até esses, né? Porém, nós temos que pregar a palavra, mas não se envolver com o pecado alheio, não, igreja. Pecado alheio, deixa eles lá. Não quer se consertar, deixa lá, quietinho. Vamos orar, vamos interceder. Amém? Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto os seus desvários, como também o foi o daqueles. Ou seja, não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Se uma pessoa é mal e ela começa a fingir, uma hora a casa dela vai cair. Não tem como você fingir a maldade o tempo todo. Não tem como você querer esconder que você aparência de caridade, né? Igual tá falando assim, finge que é bonzinho, mas por dentro é mal, né? Não tem. Uma hora todos vão saber. Igual a palavra tá falando aqui, uma hora todo mundo vai ficar sabendo que aquela pessoa era malvada, que era cruel. E precisa se arrepender. Tem que se arrepender para morar no céu que nós vamos, no céu que Jesus preparou para nós. A Nova Jerusalém tem que se arrepender. Não vai entrar corrupto, não vai entrar caluniador, não vai entrar traidor, não vai entrar avarento, não vai entrar. Não sou eu que estou falando, é a palavra. A palavra de Deus está falando. E nós que somos ovelha, nós temos que continuar fazendo o que é certo, indo por esse caminhozinho apertado, por essa porta estreita, e ir pregando, e abençoando, e proclamando o evangelho. Como Jesus diz, prega o evangelho, mas vigia, porque o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa devorar, tá bom? Então nós temos que vigiar, ser sóbrios, vigilantes, orar sem cessar e fugir da aparência do mal, afastar de pessoas que querem nos levar para o caminho errado, que nos afasta da presença do Senhor, tá bom? A porta não passou por reforma, ela continua estreita e o caminho continua apertado. Então fuja, nós oramos, nós intercedemos, se precisar da nossa ajuda nós vamos ajudar, porém fuja. O Espírito Santo de Deus sempre nos avisa, fuja destes, tá bom? E peça sabedoria para Deus, para lidar, porque tem ambientes que tem pessoas desse jeito, né? Mas que nós não venhamos, igual a palavra foi hoje, né? Que nós venhamos ser luz, que nós venhamos ser trigo, que nós venhamos ser vasos de honra, que nós não venhamos ser contaminados, mas que nós venhamos contagiar essas pessoas com o Espírito Santo. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Quando o Senhor permitir, eu volto.